Dessa forma, você consegue ganhar dinheiro com impressão 3D. Um único desenho da internet virou 3 produtos diferentes. Uma placa, um quadro e uma luminária. E nem é o mesmo STL. Eu peguei o mesmo desenho como origem, modelei e criei 3 projetos diferentes para impressão 3D. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo, desde o desenho que eu peguei, o projeto, depois como eu fiz a configuração de impressão no fatiador e também tempo de impressão, material que eu usei e as configurações. Se você não me conhece, eu sou o Pablo Queiroz, criador do canal Imprimindo em 3D e da comunidade Imprimindo em 3D. E aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas sem complicação. A luminária, depois de pronta, vamos ligar aqui e eu vou te mostrar aí como é que ficou todo o processo. Essa ideia surgiu porque eu sempre curti a Mãe de Ferro e eu queria fazer uma placa, só que a ideia foi crescendo, virou um vídeo e acabou aquela luminária que eu vou mostrar para você nesse vídeo, vai entrar no meu treinamento de luminária. Eu peguei um PNG, transformei em vetor, modelei e criei esses 3 projetos. Primeiro, virou essa placa, depois da placa, essa peça e depois a luminária, a frente e a parte de trás com conector de energia. Se você tem um monte de ideia parada no computador, esse vídeo é para te mostrar que você não tem que ter 1000 projetos e 1000 ideias. Uma simples ideia bem aplicada pode render muito mais do que você imagina. Só para lembrar, esse projeto é pessoal, não é para você vender. Eu não quero que você crie e venda produto com direito autoral. Aqui é para te inspirar e ver que você pode criar seus próprios projetos com as suas artes, suas ideias e seus clientes. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu pensei se eu mostrava isso aqui ou não, porque eu sei que sempre tem gente que entende errado e acha que é para sair vendendo de tudo. Aí eu falei, vou mostrar assim, porque aqui a lógica que é o ouro, você aplica isso em projeto autoral e pronto. Dito isso, vamos lá. Essa aqui é a imagem que eu peguei, o PNG, só que ela não tinha como SVG, como um vetor pronto. Então eu fiz o que? Eu tive que vetorizar, que é o que? Desenhar em cima dela aqui, ó. Aqui ficou o desenho vetorizado. A parte dela eu criei a placa, criei o quadro e depois a luminária. A luminária tem a parte da frente, a parte de baixo que vai o conector de energia e aqui dentro vai os LEDs e aqui uma folga para fazer o encaixe igual tá aqui, você vê que ele fica encaixado perfeitamente e até que fazer uma certa força para tirar, porque a tolerância, ó, tá certinha. E para fazer essas peças eu optei por uma impressora maior e multicor. E por que maior? Porque eu queria fazer uma peça maior do que o tamanho padrão das impressoras comuns de mercado. E por que multicor? Para fazer a troca de cor de forma automática e conseguir esse visual colorido sem ficar trocando de filamento na mão. E óbvio, com nivelamento automático para ter essa superfície da primeira camada perfeita. No caso aqui, eu usei a Creality High Combo, ela tem uma mesa de 26 por 26 e é multicor. E eu usei nessa peça preto, branco, amarelo e vermelho. E ela faz a troca 100% sozinha. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é a placa, aqui o quadro e essa aqui a luminária. Essa parte da frente e a parte de trás com o conector de energia. Isso aqui vai ficar no meu estúdio, não é porque é bonito, porque eu sempre quis modelar as minhas peças e no começo da impressão 3D a gente sempre fica dependente de arquivo pronto, de plataforma com arquivo pronto e acaba que você pega o mesmo arquivo que todo mundo faz e dessa forma você consegue fazer os seus projetos e ficar independente de qualquer projeto pronto. Da frente da luminária. Preto, vermelho, branco e amarelo. Aí a parte de trás vai montada ali com os LEDs, né, e conector de energia. Eu sempre reparo uma coisa, toda vez que eu posto uma luminária chove de pergunta, porque é o tipo de peça que a pessoa bate o olho e já enxerga valor. Ela entende que não é simplesmente pegar um arquivo e dar o print. Eu vou abrir o fatiador agora e vou te mostrar as configurações que eu usei, altura de camada, preenchimento ou não, tempo de impressão e também quanto eu gastei, principalmente aqui na luminária. Mas antes, espera aí, segura aí que eu vou te mostrar como é que ficou ela depois de ligada. Essa é a parte da frente. Aqui é a parte de trás do conector de energia. E vamos ligar aqui agora. Ó. Talvez pelo brilho da tela aqui eu vou reduzir para a gente poder ver melhor, ó. Aí agora sim ficou melhor.
E essa aqui é a luminária depois de pronta. Esse aqui é o projeto pronto depois de estar configurado. Mas antes de configuração de impressão, você tem que lembrar de colocar a cor certa no CFS e depois de colocar a cor no display, marcar qual cor você está usando, porque ele já vai carregar aqui o slot certo. Então, lá no CFS está com vermelho, amarelo, branco e preto. Feito isso, lá do Fusion já vem as cores certas. Então, por exemplo, no Fusion eu coloquei o nome de cada uma das peças, coloquei a cor para eu saber. Então, quer vermelho? Por exemplo, se eu tivesse colocado outra cor e não soubesse, eu sei, pelo nome eu venho aqui e troco direito e vermelho. Vermelho eu coloquei lá no CFS. E quanto que gastou aqui? Só de peça impressa, ou seja, essa aqui é a base, foram 100 gramas de material. E essa aqui é a tampa que tem toda a parte do desenho, 80. Então, se a gente somar aqui 100 com 80, 180 gramas de material. Se a gente pegar um PLA aí que custa R$100, você vai gastar o quilo, né? Você vai gastar R$18 de filamento. Claro, ainda tem fonte, ainda tem LED, conector de energia, mas o grosso é isso aqui. E aqui tem a parte agora que mais confunde a galera. A maioria acha que para você ter uma luminária, você tem que ter um filamento translúcido. Mas qual que é a ideia? É a altura de camada. O filamento não tem que ser translúcido. O que manda é o quanto de material. Por exemplo, se você faz uma peça, uma parte com muito material, você vai tampar a luz. Agora, se for muito fina e a mesa não estiver bem calibrada, pode dar problema na união das camadas, você vai ter falha. Então, geralmente, 1 milímetro, que é o que eu usei na parte lá da modelagem, e lembra, você cria o projeto e aqui ele vai estar já com a modelagem que você usou, com a altura, né, a espessura total da primeira camada do projeto, e não a primeira camada de impressão. 1 milímetro é uma regra boa, a cor vai passar. E lembra também que não é a altura de camada que controla, mas sim, né, a parte da modelagem, a parte da quantidade de material que vai ter. E sobre o ambiente, né? Você vai pegar sol, você vai ter calor, qual material que você vai usar. Nesse caso aqui vai ficar aqui no estúdio, então eu vou usar, né? Eu usei PLA para fazer essa peça. E quais são as configurações de impressão que você tem que tomar cuidado aqui? Essa peça não tem preenchimento. Se for ver, ela é uma peça somente de parede, ó. Uma peça muito fina. Então aqui, a altura de camada para ganhar tempo de impressão, eu usei a altura de camada 0,24, ou seja, porque eu não tenho que ter detalhe na vertical, não preciso usar uma altura de camada muito pequena. Então, com isso eu ganho tempo de impressão. O foco aqui é produtividade e visual, né? Ou seja, você tem um acabamento legal. E para você ter acabamento onde mais precisa, que é a primeira camada dessa peça, a impressora faz o nivelamento automático. No caso aqui, como eu falei, eu usei a Raycombo pela tamanho, a área da mesa, também pelo nivelamento, for perfeita para esse tipo de projeto aqui. Se você observar bem, vai ver que não é complicado. É uma regra simples. Luz passa onde tem menos material e ponto. O problema é que quando a pessoa imprime sem objetivo, depois tenta inventar a aplicação. No final, não é só imprimir, é entregar algo que tem função, acabamento e aplicação real. Isso serve para presente, para decoração e até para portfólio de cliente. Você pode pegar, por exemplo, o SVG de um cliente, o logo de um cliente, transformar nesses 3 tipos de peça: placa, quadro, luminária. Imagina fazer isso com uma frase, com um vetor autoral. Cada um pode virar uma família nova de produtos. Agora me fala aqui, qual desses 3 você mais gostou? Se foi a placa, se foi o quadro ou se foi a luminária. E muita gente me pergunta dos custos de luminária. Se você quiser, eu penso também, a gente pode fazer outro vídeo focado na luminária, falar sobre filamento, LED, fonte, conector, tempo e o preço final. Qual o processo todo da luminária. E se esse vídeo tem uma ideia, já abre uma pasta aí com 3 referências e faz o exercício. Como isso aqui vira uma placa, um quadro, uma luminária. Depois volta aqui e me conta. E se inscreve para não perder o próximo vídeo. Então é isso, espero você no próximo vídeo.